Olá, esta é a aula 1, parte A, de comando numérico computadorizado. Eu sou o professor Daniel. O que iremos aprender nesta disciplina? Uma breve introdução ao comando numérico computadorizado. Faremos então uma revisão do que é sistema de coordenadas cartesianas. Veremos o que são as funções e códigos especiais empregados no CNC e também o que são as funções miscelâneas. A parte de operação de máquinas CNC, definições de preset de ferramentas e execução de programas CNC irão ocorrer nas aulas presenciais. Por fim, veremos o que são parâmetros de corte e como utilizá-los. A sigla CNC significa Comando Numérico Computadorizado e refere-se a máquinas-ferramentas cujos movimentos e outras ações são comandadas por computadores. Antes de iniciarmos a parte da programação, veremos quais são os principais equipamentos CNC. Começando com o centro de usinagem vertical. São equipamentos CNC que têm como característica que a peça é fixada na mesa e possui uma ferramenta rotativa que se movimenta e realiza o corte. O nome vertical é porque a linha de centro da ferramenta é na vertical. Centro de usinagem horizontal. É semelhante ao centro vertical, no entanto, a ferramenta rotaciona e corta o material na horizontal, ou seja, a linha de centro da ferramenta é uma linha horizontal. Outro equipamento importante é o torno CNC horizontal. É uma máquina em que, nesse caso, é a peça que rotaciona, produzindo a velocidade de corte, e a ferramenta se desloca, removendo o material. E é horizontal porque a linha de centro do eixo árvore é na horizontal. O torno CNC vertical. Semelhante ao torno CNC horizontal, é uma máquina em que a peça rotaciona, produzindo a velocidade de corte, e a ferramenta vai se deslocar, removendo o material. E é vertical porque a linha de centro do eixo árvore é na vertical. Além do torno e do centro de usinagem, existem diversos equipamentos que são CNC, como, por exemplo, as máquinas de corte a laser. Todo o sistema de posicionamento e movimentação de uma máquina CNC utiliza como referência um sistema de coordenadas. Na figura, pode-se visualizar um sistema de coordenadas cartesianas com 3 eixos, x, y e z. Para se conhecer qual é o sentido positivo e negativo dos eixos, pode-se utilizar a regra da mão direita, conforme mostra a figura no lado direito do slide, onde os dedos apontam para os sentidos positivos dos eixos e também fornecem a ordem dos eixos, ou seja, o dedo polegar aponta para o x positivo, o dedo indicador aponta para o y positivo e o anelar aponta para o z positivo. Nos centros de usinagem, normalmente teremos os 3 eixos, x, y e z, além de outros eixos possíveis de rotação que veremos mais adiante. O eixo z é sempre o eixo em que a ferramenta fica alinhada paralelamente. E essa ferramenta irá rotacionar em torno desse eixo z. E o eixo z ele sempre irá diminuir de valor conforme se aproxima da peça presa na mesa do centro de usinagem. Como a gente pode observar na figura, nessa posição a ferramenta ela se encontra numa coordenada em z de 500. Conforme ela se aproxima da mesa, o valor dessa coordenada vai a 0. Nos tornos CNC, normalmente teremos apenas os eixos Z e X, onde o eixo Z é o que está paralelo ao eixo de rotação, ou seja, ele se desloca nessa direção, e o eixo X é o que se desloca em direção ao centro da peça.
sempre diminuindo os valores conforme a ferramenta se aproxima da peça. O CNC pode utilizar dois sistemas de coordenadas diferentes, absolutas e incrementais. O comando para ativar o sistema de coordenadas absolutas é o G90, e para ativar o sistema de coordenadas é o G91. Por enquanto, iremos utilizar apenas o sistema de coordenadas absolutas G90. É importante que você anote esses dois comandos. Neste exemplo, iremos preencher a tabela da direita com os valores das coordenadas x e y da figura mostrada na esquerda. É importante que fique claro que todos os pontos são localizados em função do ponto 0, 0, ou seja, a origem do sistema de coordenadas. Assim, por exemplo, no ponto A, as coordenadas são x igual a 3 e y igual a 1. Por quê? Porque ela está distanciada em 3 unidades no eixo x. O ponto A está distanciado 3 unidades no eixo x e 1 unidade no eixo y. Portanto, as coordenadas do ponto A são 3 para x e 1 para y. No ponto B, as coordenadas são x5 e y1, pois o ponto B está deslocado 5 unidades da origem em x e 1 unidade em y. Se tiver dificuldade nessa tarefa, pause o vídeo agora e preencha o restante da tabela, pois é muito importante que esta parte do conteúdo seja plenamente compreendida. Agora iremos praticar sem a grade que representa o sistema de coordenadas cartesianas. No entanto, a lógica é a mesma. O primeiro passo é definir o ponto x0 e y0, conhecido como ponto zero peça. Nesse caso, podemos posicionar o ponto zero peça na extremidade inferior esquerda da peça. Em seguida, posiciona-se o eixo x e y para definirmos o sentido positivo dos eixos. O segundo passo é definir o sentido de usinagem, ou seja, a trajetória que a ferramenta irá percorrer. Neste caso, para simplificar, vamos assumir que a ferramenta irá percorrer o perfil mostrado no sentido anti-horário. Para finalizar, iremos definir os pontos meta, que são pontos onde ocorrem mudanças de direção da ferramenta. Observem os pontos A, B, C, D, E, F, G e H e voltando para o A. Podemos agora visualizar os pontos de forma mais clara. Observe que os pontos F e G marcam o início e o fim de um quadrante de uma circunferência. Neste caso, o percurso que a ferramenta irá fazer denominamos de interpolação circular. Enquanto que o percurso que a ferramenta faz nas retas denominamos de interpolação linear. É importante notar que o ponto F marca exatamente o início da interpolação circular, ou seja, a partir desse ponto, a ferramenta irá percorrer uma trajetória circular. Para determinar qual é a coordenada desse ponto de início, devemos observar o valor do raio da circunferência. Neste caso, o raio vale 15. Então, a distância entre o ponto de início F e o centro da circunferência vale 15, tanto sobre o eixo x quanto sobre o eixo y. Finalmente, para determinarmos qual é o valor das coordenadas do ponto F em relação ao zero peça no ponto A, devemos considerar o seguinte: para o eixo x,
podemos obter o valor diretamente, pois nós possuímos aqui o valor da cota. Nesse caso, 25. Para o eixo y, devemos somar a distância de A até o ponto G, que no caso é 30, mais o valor do raio, 15, resultando em 45. Para as coordenadas do ponto G em relação a x e y, o raciocínio é o mesmo. Uma vez definidos os pontos meta, podemos preencher a tabela com os valores das coordenadas absolutas em relação ao zero peça, que nesse caso coincide com o ponto A. Antes de prosseguir, pause o vídeo e tente preencher a tabela com os valores dos pontos. Para consolidar o aprendizado, refaça as atividades dessa aula e as atividades que estão disponíveis no Moodle para a aula 1, parte A.